Olá, seja bem-vindo ao programa Considerações. O assunto de hoje é sobre tráfico de seres humanos. Segundo dados do Ministério da Justiça, entre 2005 e 2011, mais de 400 pessoas foram vítimas de tráfico. E para falar sobre este assunto, quem está no estúdio nos aguardando é a Policial Rodoviária Federal Salvadora. Mas antes, acompanhe comigo uma reportagem. Tráfico de seres humanos é quando a pessoa é levada contra a vontade para fora do país. Ao contrário do que se pensa, dentro do Brasil, várias pessoas são vítimas deste tipo de exploração. Segundo dados do Ministério da Justiça, entre 2005 e 2011, foram 475 registros de casos de tráfico de pessoas. Deste número, 337 sofreram exploração sexual e 135 foram submetidos a trabalho escravo. A primeira característica do tráfico é a exploração. Se a pessoa foi convidada a desempenhar uma determinada atividade, chegando lá, o salário dela é menor do que aquela que foi oferecido, as condições de alojamento são precárias, então ela está sendo, a sua mão de obra está sendo escravizada. No caso das mulheres, é oferecido um salário muito bom, tanto aqui quanto para fora, para outros países. E aí essas mulheres vêm confiando que vão receber um bom salário, que vão trabalhar 8 horas por dia. Quando chegam aqui, elas são aliciadas, aliás, já foram aliciadas anteriormente, mas não sabiam que estavam sendo vítimas de tráfico. E aí elas ficam dependentes. Pagaram a passagem dela, pagaram a estadia dela, tudo isso é descontado. E aí ela tem que fazer muitas e muitas vezes relações sexuais com outros, com tantos estranhos quantos forem, para poder pagar, né, a dívida que ela contraiu com o aliciador. É um assunto bastante sério e no próximo bloco a gente conversa com a Policial Rodoviária Federal Salvadora. Não saia daí, voltamos já. A indústria em nome das cidades apresenta Aquidauana. Uma cidade que antigamente era uma ciudad, assim mesmo, em castelhano. É que no século XVI, na época da colonização, a região era ocupada pelos espanhóis e conhecida como Santiago de Xerez, até ser invadida por bandeirantes e indígenas que deixaram o lugar em ruínas. Foi preciso esperar mais 2 séculos para que os brasileiros iniciassem o repovoamento. Depois disso, o lugar cresceu e foi elevado à categoria de cidade em bom português, mas ganhou o nome indígena Aquidauana, que quer dizer rio estreito, em homenagem ao nome do rio que banha a região. Bem-vindo ao Brasil, Aquidauana! As matérias do Poder Legislativo de Mato Grosso do Sul estão disponíveis em áudio. Ouça as reportagens pela Rádio Assembleia através do site www.al.ms.gov.br/rádio. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, também nas ondas do rádio. De acordo com a Lei Estadual 4.605, os mototaxistas são responsáveis pelo fornecimento de toucas descartáveis aos usuários deste meio de transporte. A legislação foi promulgada em agosto de 2011 e determina que os mototaxistas devem informar aos usuários que esta medida é uma questão de higiene e prevenção contra qualquer doença capilar. O profissional que não oferecer este serviço está sujeito a multa. Os valores arrecadados pelo descumprimento desta lei serão revertidos em programas de conscientização e paz no trânsito. Mas a categoria na capital mostra que já se adequou e concorda que a mudança, além de oferecer mais segurança ao passageiro, aumenta a credibilidade na prestação deste serviço. A lei veio muito num momento bom, num momento que o mototáxi está cada dia se apresentando melhor no estado, no Brasil, em Campo Grande principalmente. O mototaxista é organizado, é arrumado, a fiscalização é rigorosa. Então, Campo Grande, eu falo para você que nós estamos vivendo um momento bom de mototáxi.
A população campograndense aprova a obrigatoriedade do fornecimento de toucas descartáveis às pessoas que utilizam os serviços dos mototaxistas. Eu aprovo o uso da touca e fica mais higiene. O fornecimento de toucas descartáveis traz muitos benefícios aos passageiros. O importante é a higiene, é o passageiro pedir a touquinha, que nós todos temos, nós estamos preparados para isso. A deputada Dione Rachioca, do PSDB, é autora desta lei. Ela ressalta que o fornecimento de toucas descartáveis é uma questão de saúde pública. Ainda de acordo com a deputada, a população precisa estar alerta para que a lei seja obedecida. O usuário, que é o maior beneficiado, deve denunciar o profissional que não cumprir a legislação. O consumidor tem que exigir e contar aí com mais órgãos competentes, como o PROCON, a GETRAN, para os auxiliar nessa denúncia do mototaxista que não esteja cumprindo a lei. E agora de volta com o segundo bloco do programa Considerações. Quem já está aqui comigo na sala de entrevista é a Polícia Rodoviária Federal, Salvadora. Seja bem-vindo, obrigada pela presença. Obrigada. Nós convidamos você para participar do nosso bate-papo de hoje para falar sobre um assunto muito sério, muito grave, né? Sobre o tráfico de seres humanos. Eu gostaria que você explicasse para a gente o que seria esse tráfico. A gente fala tráfico de armas, tráfico de drogas. E o que seria tráfico de pessoas? Então, são 3 finalidades, né, ao tráfico de seres humanos. A grande parte é para fins de exploração sexual, a outra parte é o trabalho escravo e a terceira finalidade é a retirada de órgãos, né. E também a grande parte do que acontece é para as duas coisas, né, as duas primeiras causas, né, que a exploração sexual e trabalhos forçados, né, o escravo. No Brasil, a rota principal é Amazonas, Bahia e Mato Grosso do Sul, que está em terceiro colocado. Sim, e a Polícia Rodoviária Federal vem trabalhando em fiscalização efetiva nas rodovias, né, inclusive a segunda parte da formação dos policiais, que é o curso de formação, nós temos a disciplina de direitos humanos, onde o policial que está entrando, né, na carreira, ele é treinado a ter um olhar mais humano, né, para poder identificar esse crime que está tão presente, né, no nosso dia a dia. E também vale esclarecer que o tráfico de seres humanos não é só internacional. Que é, né, o que está se falando muito. Que é o que está se falando muito. Mas aqui dentro do nosso país também ocorre muito, né? Principalmente mulheres e crianças, não é verdade? Esses dias a gente teve 2 casos, né? Tivemos 2 casos de 2 crianças, acho que foi em Goiás. Em Goiás e Minas, né? E assim, as vítimas foram meninas de 10 e 11 anos, né? Próximas à sua residência. Praticamente em frente da casa, praticamente em frente. Porque o que acontece? Os pais cuidam para as crianças não irem longe, não ir ao shopping, né, a lanchonete, e você fica confiando, né, que um vizinho ali, que você conhece, que você convive, você confia, né, e no fim as crianças são vítimas desses próprios conhecidos, né, que estão ali no dia a dia das crianças. O perigo está próximo. Exatamente. E no caso da prostituição infantil, que também ocorre muito nas rodovias, pelo consentimento dos próprios pais, isso também a PRF vem trabalhando em cima disso? Muito. Inclusive, agora em 2010, 2011, nós fizemos um levantamento, o projeto Mapear, né, que foram levantados os pontos sensíveis à prostituição, que são aqueles locais locais mais escuros, grande concentração de motoristas, né, geralmente postos, né, de combustível ao longo da estrada, um local já que longe das cidades e que tem povoado próximo, né? Então a gente tem combatido muito esse tipo de crime nas BRs. Dentro do estado tem uma BR específica que acontece mais a prostituição? A BR-163? A 163, por exemplo, né? E também a 262, que a 262 ela corta também o estado de Corumbá, Três Lagoas. Né? Então, e é um trabalho difícil para vocês identificar ou
né, a vítima? É um trabalho difícil, porque no caso do tráfico de seres humanos, muitas vezes as vítimas não sabem que estão sendo exploradas, elas não sabem que estão sendo vítimas. Né? Inclusive, vai estar sendo entregue agora para todos os policiais operacionais, os que trabalham efetivamente na pista, um cartão para identificação, que tem um roteiro para identificar se a vítima está de posse de seus documentos, se ela está sendo forçada ali de alguma forma, se a sua família está sendo vítima de alguma coação, de alguma ameaça. Que o principal é a chantagem, né? Essas pessoas que são levadas à força, os traficantes, eles chantageiam principalmente a família. Principalmente a família. E também é uma coisa que a pessoa, ela vê muito glamour, muitas vezes, numa oferta de emprego. Né? Acha que vai ser fácil, né? Mudar de vida. Então tem essa glamorização. Essa ambição de querer. Exatamente. O melhor, né? E acaba caindo numa... Que a pessoa tem que prestar, se ater, né? São as informações dessas ofertas de trabalho. Né? Porque não existe uma empresa ou algum local que não tenha uma informação. Né? Então a pessoa tem que procurar se informar. A família, né, principalmente, né, no caso do emprego, é uma menor que vai trabalhar, né, em tal lugar, não, ela vai estudar, a família tem que se informar. Hoje em dia nós temos aí acesso à informação muito fácil, né, a internet está aí ao acesso de todos, né, praticamente, as escolas têm. E também tem que ser conversado muito, principalmente dentro da família e nas escolas, porque nós precisamos fortalecer as crianças. O principal combate ao tráfico de pessoas, você acredita então que seria a prevenção dentro da própria família? Dentro da própria família. Temos que fortalecer essas famílias para que essas crianças já cresçam com a consciência de que não existe uma oferta de emprego fácil, não existe a vida, né, você tem que conquistar, né, aos poucos, você tem, né, e para poder se informar sobre as ofertas que aparecem, sobre, né, as amizades, porque o aliciador, ele tem uma conversa fácil, um papo bom, né? Ele não vai chegar já obrigando, não, vem cá, né? Não, ele vai chegar com uma proposta bonita, né? No caso a criança, vai dar um presentinho, vai dar, não é verdade, um doce. Então as famílias têm que estar muito atentas a isso. É que o perigo às vezes está dentro de casa, próximo de casa e não fora, como a gente acha. Exatamente. Tá certo, Salvadora. Eu gostaria de agradecer você mais uma vez pela presença aqui hoje no nosso programa, para falar de um assunto tão importante, para que as pessoas em casa realmente cuidem dos seus filhos. Obrigada. Obrigada. E o programa fica por aqui, considerando o que é de melhor para você. Até o próximo encontro.